Queridos alunos da Faculdade Teológica de Betel, é um privilégio poder falar-lhes especificamente acerca do livro do Apocalipse. Apocalipse nada mais é do que o ato de Deus revelar, descortinar, trazer à luz, trazer ao lume, abrir a cortina, portanto, aquilo que estava encoberto, ele trouxe-nos como revelação. Aliás, esta é a palavra que traduz a palavra grega Apocalipse, é revelação. Portanto, temos aí como primeira palavra no livro do Apocalipse, revelação. Revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui neste livro, um livro que é temido, muito temido. Alguns tremem diante do seu conteúdo, diante de suas verdades. Não é para tanto, até porque este livro é uma revelação, como está dito aqui, que Deus deu para mostrar aos seus servos. É uma revelação dada para os seus servos. Servos de quem? Servos de Deus. Então nós temos a palavra original, Apocalipse, é o ato de tornar descoberto, exposto, uma revelação de verdade, uma instrução concernente a coisas antes desconhecidas, coisas que nunca subiu à mente do homem, nunca um olho pôde contemplar, nunca um ouvido pôde ouvir, nunca uma mente, por mais privilegiada que viesse a ser, pôde assimilar, pôde compreender aquilo que Deus tinha guardado para os seus servos. Portanto, o livro do Apocalipse nada mais é do que revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos. Coisas que, segue o escritor dizendo, coisas que em breve devem acontecer. Veja a palavra em breve. Em breve, aqui é ressaltado. Mais de 2000 anos já se passaram, mas a ênfase dada pelo Espírito Santo a esta palavra, em breve. Portanto, há uma brevidade, uma pressa, há uma iminente revelação, há algo da parte de Deus que Deus quer mostrar, vai mostrar e mostrará. Portanto, isto é o livro do Apocalipse. Esse texto é enfático em dizer que esta revelação foi dada acerca das coisas que em breve haveriam de acontecer, foi dado por intermédio do seu anjo. O anjo trouxe essa revelação. E esta revelação foi notificada a João. Então, João foi aquele que recebeu a notificação, que também é tratado aqui no texto como seu servo. Servos e servo. Fora dessa condição, ninguém recebe nada. Aqui é dolos. Embora se escreva com dolos, mas se pronuncia dolos. Não se enfatiza o Y ou Y. Até porque quando o ômicron com o Y ou Y no grego estão juntos, se destaca o ômicron. Mas isso os queridos já sabem. Então, nós estamos aqui, portanto, fazendo essa introdução do livro do Apocalipse. Como todos nós sabemos, os queridos amados alunos também já, com certeza, já sabem, pois isso aqui é de domínio comum, onde João estava. Portanto, sabemos que
João estava na ilha de Patmos, onde ali fora lançado. E diz ele que ele fora lançado ali por causa do testemunho e da palavra de Jesus Cristo. 2 elementos João destaca aqui: testemunho e palavra. 2 coisas levaram João a ser lançado na ilha de Patmos: testemunho e palavra. Palavra e testemunho. Ali estava João, na ilha de Patmos. Era um domingo. Não tínhamos ainda esse nome, domingo, mas era o dia do Senhor. O nome que esse primeiro dia da semana recebia, naquela ocasião, era o primeiro dia da semana, era o dia do Senhor, uma vez que naquele dia o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então João, dentre as 7 bem-aventuranças, João vai mencionar aqui 7 bem-aventuranças. Observe que no versículo 3 deste livro, Apocalipse, do capítulo 1, versículo 3, ele vai mencionar a primeira bem-aventurança. A palavra bem-aventurados aí é Macários. É uma forma poética, prolongada de macar, mas tem o mesmo significado. Significa bem-aventurado, significa feliz. É um adjetivo que tem essa significância. Então observemos que João, ele vai nortear, ele vai elencar nesse livro 7 vezes essa bem-aventurança. E aqui está a primeira bem-aventurança. Na Bíblia Almeida, revista e corrigida, bem como Almeida Revista Atualizada, no versículo 3 está dito assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela é escrita, pois o tempo está próximo. Há apenas uma diferença da Bíblia atualizada para a Bíblia corrigida no que diz respeito à questão da leitura. Na Bíblia atualizada, esse texto que eu estou aqui com ele em mãos, está dito: bem-aventurados aqueles que leem. A Bíblia Almeida corrigida diz: bem-aventurado aquele que ler. Até porque a leitura era feita apenas por um dirigente do culto. Fosse ele o pastor, fosse ele o anjo da igreja, fosse ele o presbítero, fosse ele o ancião, fosse ele o oficial. A Bíblia não havia essa disponibilidade. A igreja não tinha o texto bíblico como hoje nós temos. Temos aqui uma biblioteca, temos vários exemplares, muitos textos, muitas traduções da Bíblia Sagrada. Entretanto, naquela ocasião era raríssimo. E, por falar do livro do Apocalipse especificamente, naquele momento o livro estava sendo produzido. Este livro ainda não estava, ainda iria para o prelo. Prelo entre aspas. Ainda iria para o manuseio, para o manuscrito. Seria pergaminhado. Ali João escreveria com melanino, não em pergaminho, corrigindo, seria, aliás, pergaminho não em papiro, com certeza, pergaminho não em papiro. Papiro já estava superado, agora pergaminho, mais à frente já viria um material melhor. Portanto, nós temos aqui as 7 bem-aventuranças.
Macários, não esqueçamos, que é uma forma prolongada, poética de Macar, na língua grega, e nada mais é do que bem-aventurado. Então o que João está falando aqui é que bem-aventurado aquele que ler, os que ouvem e os que guardam. Depois dessa primeira introdução deste livro tão assustador chamado Apocalipse, e agora, ultimamente, nós temos aí uma febre, o arrebatamento da igreja, Hollywood produziu aí fez uma produção Apocalipse, muito boa, por sinal muito boa essa produção, onde retrata o arrebatamento da igreja mesmo. Foi muito boa, acompanhei o arrebatamento da igreja, mas não tem nada, não tem muito a ver com o Apocalipse em si. É apenas o arrebatamento da igreja. E nós sabemos que o arrebatamento da igreja está, de uma certa forma, fora do livro do Apocalipse. Há uma menção muito assim, há uma inferência lá no capítulo 4, muito superficial acerca do arrebatamento da igreja, e nós chegaremos lá. Ok. Então nós, apressadamente, nós temos aqui 22 capítulos, e ainda estou tentando sair aqui do primeiro capítulo, mas no primeiro capítulo aqui estão as estacas. Precisamos entender primeiramente aqui esses prolegômenos. Prolegômenos nada mais é do que um exagero aqui. Aqui não estão prolegômenos é algo muito maior. Mas uma fala introdutória acerca desse capítulo primeiro. Então João, depois que ele fala dessa titularidade do autor e do assunto do livro, então ele agora vai falar da dedicatória às 7 igrejas da Ásia. A Ásia, para aquele leitor comum, não se reporta naquela ocasião ao continente asiático. Hoje corresponde a uma pequena região da Turquia, mais ou menos uma região da Turquia. Então lá no versículo 4, ainda dentro do capítulo 1, João vai falar vai fazer essa dedicação às 7 igrejas. Muito bem, vamos fazer a leitura rapidamente aqui, só para destacarmos aqui como João, a preocupação de João ao mostrar essa dedicatória, o Espírito Santo conduz de uma forma tão sapiencial, que se nós não prestarmos atenção, nós não vamos perceber quando prazerosamente, quando com muito prazer eu ministrava aqui no IBETEL. Eu sou apaixonado por aulas. No meu sangue, eu acho que Jesus colocou algo assim diferenciado quando ele me purificou com o seu. Ele me deu uma motivação acima do normal, em termos de querer, gostar, ter prazer em ministrar aulas. Não sou pregador. Aliás, não gosto muito de pregar. Até porque minha tonalidade de voz, meu tipo, não é muito para a pregação. Mas gosto de ensinar. Não sei se consigo ensinar bem, mas gosto de ensinar. É um prazer meu. Então, voltando aqui para o texto do Apocalipse, João diz assim, João agora se identifica. Então se identifica João como aquele que se debruçava no ombro, no peito, se recostava no ombro do mestre, nada disso. Ele simplesmente disse João, que é exatamente João o apóstolo. As 7 igrejas que se encontram na Ásia, essas 7 igrejas estão elencadas lá no versículo 11. Lá no versículo 11, ele as relaciona
como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pela ordem, geograficamente, Éfeso foi a primeira a receber a carta e numa sequência geográfica, essas igrejas iam recebendo, passando de uma igreja para outra, essas cartas, ou esta carta. Creio que cópias foram também produzidas posteriormente. É claro, todos nós sabemos de que haviam outras igrejas ligadas, agregadas a estas 7. Não é que existiam apenas estas 7 na Ásia Menor. Existiam outras, mas outras que estavam vinculadas a estas. Portanto, como se fossem congregações destas, que também receberam da parte de João esta carta. Então João aqui, ele se reporta a essas 7 igrejas. 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor. E a saudação já não é mais aquela saudação extremamente judaica. Já não é aquela saudação apenas de shalom. Não. Agora, com a palavra shalom, ele usa a palavra paz. Caris. Paz é eurene. Mas ele usa a palavra caris, que é a palavra para graça. Então aí nós encontramos João fazendo essa saudação, desejando tanto graça, tanto caris, quanto eirene. Quando ele diz graça, ele está dizendo, olha, queridos, aquilo que dá alegria, aquilo que dá prazer, até charme, amabilidade, a boa vontade, a bondade, a misericórdia, a benignidade, tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é graça de Deus. Agora, aquilo que antes era só shalom, em grego aqui é eurene, é o estado de tranquilidade espiritual. Eurene. Então o que João vai destacar aqui é caris eurene. Portanto, graça e paz, harmonia, concórdia, seguridade, prosperidade, felicidade. São essas coisas que ainda hoje a igreja precisa. Nós necessitamos de graça para termos paz espiritual. Lembre-se que o contexto histórico, o contexto político, lembre-se, meu querido, que o contexto religioso era completamente adverso. O panteão grego, a cosmovisão, o panteão romano, a cosmovisão religiosa desses panteões era extremamente adverso ao cristianismo. Sem falar no questionamento da divindade dos Césares que era invocada. Invocava-se a divindade, atribuía-se a divindade a Césares, aos Césares. Então nós temos aí uma complexidade tamanha. Quando se dizia que Cristo é Senhor, alguém retrucava. César é Senhor. No entanto, a igreja permanecia com seu discurso firme. Isso não lhes dava ponto. Isso só lhes dava perseguição. Os crentes eram esfolados vivos. Conta-se de alguns que foram vestidos literalmente
com peles de raposa. Pegavam raposas, tiravam-lhe o pelo, o couro, a pele, e costuravam essa pele nos cristãos e soltavam os cães atrás desses cristãos, a fim de que esses cristãos fossem mordidos, rasgados, partidos. Agora imaginem o sofrimento desses cristãos. Mas eu não tenho dúvidas de que, à medida que o sofrimento lhes era crescido, o Senhor lhes aumentava. O Senhor lhes aumentava a medida da graça. Quanto maior angústia, quanto maior tribulação, quanto maior perseguição, o Senhor lhes aumentava a graça. Hoje, quando alguém não suporta a dor, medica-se-lhe a morfina, o ópio, entre outros medicamentos poderosos. Nós não precisamos do ópio para tirar nossa amargura, nossa dor, nossa aflição na alma. Para nós temos um medicamento oriundo do trono de Deus. Esse medicamento chama-se a graça de Deus. E a graça de Deus gera a paz. Por isso que João diz, graça e paz. Graça e paz. Veja que saudação. Graça e paz a vós outros. E ele prossegue dizendo da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir. Quantas vezes nós ouvimos nossos companheiros, entre outros, anuírem, pregarem, ministrarem, dizendo que essa pessoa a quem João se refere, aquele que é, que era e que há de vir, é a pessoa do Filho. Porque esta pessoa do Filho, em outros textos, é invocada como aquele que é, que era e que há de vir. Mas aqui especificamente, não se trata do Filho. Há vamos dizer aqui, uma permuta de titularidade. O Pai assume o título do Filho, o Filho do Pai e o Espírito Santo do Filho. Observe. Daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos, que é uma referência à totalidade, à completitude, à plenitude, à soberania do Espírito Santo. Agora no versículo 5 diz, e da parte de Jesus Cristo. Observe que se lá em cima fosse Jesus Cristo, no versículo 5 não estaria dito que aqui seria da parte de Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui o Pai, o Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo. Temos a primeira menção da Trindade no livro do Apocalipse. Isso aqui é doutrina pura. Isso aqui é doutrina. Não se pode negar a Trindade desde Gênesis, desde o Bereshit, Bará, Elohim. Esse Elohim aí é plural. Desde Gênesis até o Apocalipse, a pessoa do Filho Jesus Cristo, a pessoa do Pai, Pater, e a pessoa do Pneuma Agion, do Espírito Santo. Não se pode negar estas pessoas na Bíblia, nem tampouco do texto da Palavra de Deus. Portanto, temos aqui uma introdução à pessoa da divindade, a Trindade, o Deus único, soberano, único, mas triuno. Amém.